Fala, guerreiros! Meu nome é Fernanda Fernandes, eu sou professora da Academia dos Concurseiros e hoje eu estou aqui para trazer a resposta, né, a pergunta que eu mais recebo dos meus alunos. Professora, pelo amor de Deus, o que é que eu faço na última semana para a prova? Pessoal, já tenho aí alguns anos de caminhada no mundo dos concursos, alguma certa experiência, né? Tive a mais recente aprovação para oficial da Polícia Militar do Ceará. Já passei também para policial legislativo do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, mais conhecido como TRT da Bahia, e para investigador da Polícia Civil do Paraná. Já tenho essa experiência no mundo dos concursos e hoje eu vim aqui trazer para você, né, a resposta a essa indagação que tanto aprisiona e causa ansiedade para o concurseiro. O que fazer na última semana? Então, vamos aqui comigo que a gente vai passar por alguns temas que são extremamente importantes. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em mente, tá? É que o mundo dos concursos, hoje, ele não é mais como antigamente. Então, os alunos têm que cada vez mais estarem profissionalizados, saber estudar, saber controlar a ansiedade. E muitas vezes isso vai te dar a tua vaga ou vai tirá-la, certo? Então, vamos começar aqui. A primeira informação, né, que eu quero trazer para vocês, por mais que seja um discurso meio coach, né, é necessário. Pare e respire, meu amigo. Pare e respire. Para você controlar a sua ansiedade, você precisa se organizar. E esse é o principal segredo. Fernanda, que óbvio. Que óbvio, mas você faz? Você se organiza? Então, o que acontece com o concurseiro? Ele vê aquele edital gigantesco, cheio de coisa, e ele diz assim, gente, por onde é que eu começo? Então, o concurseiro que ele já sabe, ele já tem um cronograma, já sabe o que estudar todos os dias, que horas ele vai fazer questão, que horas ele revisa, que horas ele vê de penal, que horas ele vai ver português, ele já está na frente de muitos concurseiros. E a última semana? O que é que eu faço dessa última semana? Você também planeja ela. Só que o que é que acontece? A maior parte de nós, no decorrer daqueles meses de estudo pré-prova, acaba tendo imprevistos. Às vezes você passa uma semana sem estudar, às vezes você tem um imprevisto familiar, uma situação de trabalho, uma situação que por aí vai, você acaba perdendo a linha, uma matéria específica que antes você era bom, você fica ruim. Então você precisa se reorganizar. E aí o acumulado de conteúdos começa a bater na sua porta e você se desespera. Então, por isso que eu digo, pare, respire, organize-se. Esse é o grande segredo de quem passa em concursos públicos, ok? Vamos chegar agora na segunda etapa. Identificação da sua situação atual, tá? Seja honesto consigo mesmo. Aqui eu trouxe 3 fases ou 3 situações em que pode estar um concurseiro. É claro que cada um, né, pode estar em algo mais específico. Aqui eu trouxe o genérico, o geral, que normalmente acontece. Eu posso ter um concurseiro que já estudou todo o edital, certo? Eu posso ter um concurseiro que já estudou todo o edital. Eu posso ter aquele que não conseguiu estudar todo o edital, mas consegue acertar o necessário em cada prova, porque a gente viu que a prova da Polícia Penal eu vou ter que ter ali um acerto de 50% de cada prova, né? E eu tenho a situação daquele que não está fazendo o mínimo e não conseguiu finalizar o edital. O pior de todos aqui, né, gente? Isso aqui é muita reza, né? Muita fé aí que vai dar certo. E para cada uma dessas situações, eu trouxe o que eu, com a minha experiência no mundo dos concursos públicos, faria, certo? Então vamos aqui. Estudou todo o edital. O que é que você vai fazer, você que estudou todo o edital?
Eu tive um erro aqui, né, mas eu vou continuar, e aí quem estiver editando o vídeo, por favor, corte e volte novamente, tá bom? Vamos fazer assim, certo? Vamos fazer assim. Quem estiver editando o vídeo aí, por favor, corte. Então, vamos lá. Vou novamente partilhar a tela aqui. Vamos lá. Então, vamos voltar para essa identificação da sua situação atual. Se você é aquele concurseiro que estudou todo o edital, o que eu faria no seu lugar? Cadernos de resumo ou fórmulas. Sabe aquelas fórmulas de raciocínio lógico? Aquelas fórmulas do Excel, regras de português, frações de artigos, legislação específica? Eu espero que você já tenha este caderno no decorrer dos seus estudos. Mas se você não tiver, dá uma olhada em toda a matéria por cima, vê o que é mais importante, vai anotando, no momento que vai anotando, já vai decorando, e até a hora de entrar na sala de prova, tem aquilo nas mãos, folheando, tentando decorar. É importante, pessoal. O estudo, o aprendizado, ele é importante e é essencial, mas decorar também. E quando você decora, depois que você aprende, fica mais fácil. Ok, gente? Então vamos aqui comigo. O que mais? Letra de lei específica. Polícia Penal do Ceará. O que eu vou estudar? Constituição do Ceará, certo? Legislações específicas do cargo, ok? Então, essa letra de lei, você vai fazer esse resuminho, vai botar as frações, os prazos, os dias, que é extremamente importante. Revisar pontos fracos através de questões. Como assim? Você vai lá na plataforma de questões que você utiliza, você vai colocar questões erradas que você fez, IDECAM, ou então as questões que são formuladas pela tua plataforma, mas que você errou. Coloca essas questões e refaça. Fernanda, eu vou fazer tudo misturado? Não. Está no momento de estudar português? Tira ali meia hora, vai fazer as questões erradas de português para você revisar os seus erros, ver se você aprendeu. Da mesma forma penal, da mesma forma raciocínio lógico e por aí vai. Ok? Ok. Aquele aluno que não conseguiu estudar todo o edital, mas consegue acertar o necessário em cada prova, o que é que ele quer? Ele quer passar e ele quer se classificar. Então, ele precisa de mais conteúdo. É por isso que, para esse aluno, eu tenho foco na letra de lei do conteúdo que não viu ainda. Mas como é que eu vou focar aqui? Como é que eu vou. Fernanda, eu não estudei esse conteúdo, eu vou focar só na letra de lei, eu não vou aprender nada. Vai sim, porque você vai começar por questões. Como assim eu vou começar por questões se eu não vi a letra de lei ainda? Exatamente isso. Você vai fazer 10, 15, 30, 40, 50 questões daquela letra de lei. E depois você vai para a letra de lei. E aí o que é que vai acontecer? Quando você for estudar a letra de lei, você já vai estar com boa parte do conteúdo da letra de lei na mente. Em vez de estar lendo e viajando, pensando na morte da bezerra, como boa parte dos alunos faz quando está estudando letra de lei, você vai estar recordando aquilo que você errou. Fernanda, o que é que eu faço? Se não tiver questões referentes àquela letra de lei, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? E aí você vai ter mais trabalho, mas você vai aprender mais. Você vai criar questões. Pegou a letra de lei, não tem questões na plataforma nenhuma, então eu vou começar a criar. Você vai olhar para a legislação pensando em questões. Artigo 1, tal coisa. Como é que é? Prazo de 5 dias para isso. Prazo de 24 horas para aquilo. Então, crie questões você mesmo e aí você vai aprendendo. Ok? Segunda coisa, caderno de fórmulas decorebas, tá? Mesmo ponto que eu coloquei para quem estudou todo o edital. Porque esse caderninho, pessoal, é ele que vai te fazer recordar das coisas no dia antes, no dia depois. Aquelas formulazinhas básicas, sabe? Erro de proibição. Quando eu tenho ali partícipe de crime menos grave.
concurso formal, certo? Então, é importante. Principalmente aqui, quando eu penso nessas fórmulas, formulazinhas do Excel, que cai sempre em toda prova da IDECAN. Ok, gente? Última situação, quando eu tenho um aluno que não está fazendo o mínimo necessário para passar e não conseguiu finalizar o edital. Primeira coisa que eu falo para esse aluno é que reze, tenha fé e acredite em Deus. E vem comigo. Aluno, você vai estudar os temas que mais erra por questões. Fernanda, mas você falou aqui nesse segundo aluno aqui, ó, que ele não vai focar nas questões que ele errou. E aí você está mandando o terceiro, que é o que está pior, focar nas questões que errou. Gente, estratégia. Se você está errando muito e vai acrescentar mais conteúdo, a probabilidade é que você erre mais. Então, é melhor você acertar aquilo que você já viu. Quem sabe aí você, por um milagre, né, você consegue ali matar os 50% de cada. Entendeu? A estratégia. Se eu tenho um aluno que está fazendo necessário, já está fazendo necessário, o interessante é que ele alcance mais. Então, eu posso colocar mais conteúdo. Agora, se eu tenho um aluno que não está fazendo necessário, que não terminou o edital, então ele tem que focar em resguardar aquele conteúdo que ele já viu. E é aí que ele vai fazer por questões que ele errou. E essas questões que ele errou vão virar fórmulas, vão virar resumos, vão virar regrinhas no caderno que ele vai servir, né? Vai servir para ele de decoreba. Mapeie prazos, números, grifos importantes na letra de lei, questões erradas, tudo isso através das questões erradas. Ok? Então, trouxe aí 3 hipóteses, né, de alunos, situações. Se você se encaixa em alguma delas nessa última semana, se firma aí nessas ideias que vão te trazer resultado, tá bom? Pessoal, eu trouxe aqui rapidamente, né, um cronograma de última semana, né, de 2 hipóteses. O aluno que tem 4 horas e meia para estudar e o aluno que tem 7 horas, né? Esse aqui normalmente é um aluno que trabalha e aqui um aluno que não trabalha e tem um dia todo aí de estudo, que é às vezes muito mais difícil, acreditem se quiser. Esse aluno de 4,5 horas, certo? O que é que eu faria, né? Vocês percebem que aqui eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Pessoal, meta 1, meta 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? São metas. Então, cada uma delas é importante. Esse aluno de 4,5 horas, certo? Na meta 1, sempre revisão do que ele viu no dia anterior ou na semana anterior. Vamos supor que esse aluno aqui, ele só estudou no sábado anterior. Então, ele vai pegar aquele caderninho de erros, aquele caderninho dos tópicos, das frações, vai dar uma revisada sempre se perguntando, qual é a fração do concurso formal? Quais são as hipóteses de improbidade administrativa? Certo? Quais são as regrinhas de crase? Ele anotou no sábado e ele está revisando hoje, durante ali pelo menos 30 minutos, tá? Segunda meta, marcações do VADMECO ou da tua legislação, né? Então, dá uma revisada nas marcações, você fica riscando aí o VADMECO, fica riscando a legislação que você imprimiu, mas será que você revisa essas marcações? Então, aqui tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, separa cada um desses dias para uma legislação específica. Na segunda eu vou rever as marcações de penal, na terça de processo penal, na quarta de constitucional, na quinta vai de administrativo, ou então de uma legislação especial, específica, que você tem mais deficiência, certo? Aí, pessoal, estudo de conteúdo aqui, ó, meta 3, novamente revisão de marcações. Marcações de quê? Das matérias, tá? Meta 3, selecionar tópicos de todo edital e fazer questões, certo? E aí, essa parte de questões, vocês vão incluir
incluir dentro desse roteiro, dessas 3 possibilidades aí, que você se encaixar mais. Ah, eu sou o aluno que não estou fazendo o mínimo, não estou conseguindo, não conseguiu o edital. Então, eu vou seguir as questões erradas que eu já fiz, certo? Ah, eu sou o aluno que está aí buscando mais conteúdo, né? Segunda hipótese. Então, vou botar as questões que eu ainda quero aprender sobre determinada legislação, certo? Outra coisa, priorizem informática, português. Perceba que esse aluno de 4,5 aqui horas, eu fiquei jogando português, informática, raciocínio lógico. São matérias importantes que tendem a fazer os alunos que não têm costume errar, zerar, certo? E aí eu fiz esse joguinho aqui também na meta 6, ó. Português, administração pública, raciocínio lógico, questões. Estudem por questões na última semana. Tá bom, gente? O aluno de 7 horas, ele também vai começar. Pessoal, aluno de 7 horas, o que é que acontece? É o mesmo esquema do aluno de 4,5 horas. Só que a diferença é que aqui eu vou ter 1 hora de revisão, aqui eu vou ter 1 hora de letra de lei, e aí eu vou aumentando o tempo de cada uma dessas metas, mas sempre tendo em mente a identificação da sua situação atual.